Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 20 da Confissão. O capítulo 20 fala sobre o Evangelho, a extensão da sua graça. Se você é um aluno atento, você deve ter percebido que eu estou pulando o capítulo 19. O capítulo 19 fala sobre a lei de Deus, é um capítulo um tanto quanto extenso, e por algumas razões eu estou pulando esse capítulo, né? E uma das razões é por conta do trabalho, né? Esse é um tema que eu quero fazer bem feito, eu quero expor isso com qualidade e não quero passar um estudo rápido, corrido para os irmãos, então preciso me preparar um pouco melhor. E por conta do trabalho e por conta também do 9 marcas, isso tem tomado meu tempo. Tenho que ler 4 livros e ainda apresentar 4 papers, um em cima de cada livro, para enviar lá para o pessoal das 9 marcas, como vocês bem sabem. Então, por conta disso, nós vamos para o próximo ponto. E eu olhei o próximo ponto, está assim, sobre o Evangelho e a extensão da graça. Eu pensei o seguinte, bom, sobre a lei de Deus vai dar um pouquinho de trabalho para preparar essa aula, estou um pouco sobrecarregado. O próximo ponto, bom, sobre o Evangelho e a extensão da sua graça, falei, esse é um tema muito simples. Esse é um tema muito fácil, porque afinal o Evangelho é aquilo que a gente já está acostumado. Evangelho é aquilo que a gente sabe de cor, é aquilo que a gente prega para as pessoas, prega para nós mesmos. E a extensão da sua graça, bom, deve falar simplesmente da expiação limitada. Então, isso aqui é um assunto tranquilo. Lê do engano. Lê do engano. O que nós vamos perceber aqui nessa confissão, nesse ponto da confissão, nesses 4 parágrafos, é que os batistas que escreveram esse trecho da sua confissão, eles tinham um objetivo em mente, um objetivo particular. E aí, quando eu estava lendo os primeiros, para ser mais exato, parágrafo 1, parágrafo 2, quando eu estava lendo o parágrafo 1 e parágrafo 2, automaticamente surgiu uma dúvida na minha mente, uma interrogação na minha mente, e eu tive que parar tudo para resolver essa dúvida que estava em minha mente. A dúvida que eu tive em minha mente era: como os nossos irmãos de Westminster trataram esse ponto na confissão deles? Como? Porque quando eu olhei para esse ponto aqui, parágrafo 1, parágrafo 2 e parágrafo 3, eu vi um texto propriamente batista. Um texto que trata especificamente da doutrina da Aliança Batista. E eu pensei, como os nossos irmãos de Westminster trataram esse ponto, ou como os batistas modificaram esse ponto com base na confissão de Westminster para moldar a doutrina batista. E aí eu tive que parar meu estudo, recorri à minha confissão de fé de Westminster, que eu tenho também, e para meu espanto, quando eu chego no capítulo 19, no capítulo 20, na confissão de Westminster, o capítulo 20 é o que é para nós o capítulo 21. Simplesmente, esse capítulo não consta na confissão de fé de Westminster e nem na declaração de Savoy. Por uma razão muito específica, por uma razão muito simples. Os batistas, ao colocarem esse ponto na nossa confissão, eles queriam destacar a distinção que há entre os batistas e os pedobatistas. Vocês sabem muito bem, como nós já estudamos em aulas passadas, a nossa confissão, ela tem como base, ela não é solta, ela não veio sozinha, ela tem como base a confissão de fé de Westminster, a declaração de Savoy, que é a declaração de fé dos congregacionais. Os congregacionais, eles pegaram a confissão de fé de Westminster, fizeram as suas alterações para se adequar à sua doutrina. E aí os batistas, então, olham para a declaração de fé, a confissão de fé de Westminster, para a declaração de Savoy, e ao fazer isso, eles começam, então, a fazer um ajuntado dessas informações e a compor a sua confissão de fé, usando principalmente as alterações que a declaração de Savoy fez. Um dos exemplos é a forma de governo congregacional que os batistas também adotaram.
Então, nós temos também dentro da nossa confissão, como base, nós temos como documento usado como base para esta confissão, a nossa primeira confissão de fé de 1644. Então, alguns documentos, alguns artigos dali foram colocados, o linguajar, e também contamos com a participação de dois batistas de grande nome, dois batistas de renome, Nehemiah Cox e William Collins. Esses, então, foram responsáveis por trabalhar em cima desse documento com base nesses outros documentos. Então, por conta disso, eu fui pesquisar, falei, se a confissão de fé batista, ela se baseou na confissão de Westminster, na declaração de Savoy, o que então essas outras declarações ou confissões dizem a respeito desse ponto aqui? E eu descobri então que nós estamos diante de um tema exclusivo da Confissão de Fé Batista de 1689, que tem como objetivo claro mostrar ao mundo, mostrar às pessoas naquela época que eles andavam sim com os irmãos de Westminster, que eles eram irmãos dos irmãos de Westminster, os irmãos de Savoy, porém, ainda que na grande maioria da sua doutrina, se você comparar, você vai ver que é praticamente igual, ainda que na maioria da sua doutrina eles andem de mãos dadas, há um ponto muito específico que caracteriza os batistas e por conta disso, então, era necessário dizer ao povo, dizer às pessoas, dizer àqueles que eram batistas e aqueles que não eram batistas também, o que se cria, o que aquele grupo distinguia dos outros irmãos que também são confessionais. Esse ponto, então, é muito importante para nós nos dias de hoje, por quê? Porque demonstrar a nossa distinção pode ser prejuízo em algumas partes. Então, igrejas que têm aí as suas distinções ressaltadas, bom, isso pode ser ruim, entre aspas, em certo sentido, por quê? Porque isso faz com que pessoas que não se adequam ao sistema de doutrina dessa igreja, ou seja, aquilo que distingue uma igreja de outra é o seu sistema de doutrina, e o seu sistema de doutrina vai desembocar em todas as suas práticas no culto cristão, na sua vivência. Então, se você destaca isso e mostra no que você é diferente, você praticamente limita o número de pessoas ou outros grupos de pessoas a estarem nesse meio. Então, muitas pessoas não gostam de mostrar a sua distinção, temendo esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, a distinção serve exatamente para que você consiga destacar aquilo que você pensa, aquilo que você crê, para que aqueles que pensam como você também se aproximem de você. Esse é um assunto muito importante para os nossos dias. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, quando buscam na internet, começam a estudar a respeito da doutrina reformada, e aí eles observam lá, Augusto Nicodemos, que é o que mais tem vídeo, né? O cara tem vídeo sobre tudo. Vê lá, Leandro Lima, a maioria são irmãos de linha presbiteriana, mas são o que temos de melhor. E aí aquelas pessoas que estão em igrejas pentecostais, ou outros tipos de igrejas, que têm uma doutrina torta, ou neopentecostais, de repente essas pessoas começam estudando isso na internet, lendo livros deles, que são livros bons, materiais bons, eles percebem que a doutrina reformada é mais consistente, é mais bíblica, tem seus fundamentos. E aí essas pessoas começam a se aproximar da doutrina reformada, por quê? Exatamente por esses motivos. Saindo desse meio e procurando um outro meio, que eles encontraram solidez, doutrina boa, doutrina reformada. E aí eles chegam a um ponto em que eles descobrem que para você ser reformado, você tem que ser pactualista. Você tem que ser aliancista. Está dentro do esbojo aqui, né, do que é ser reformado. E aí ele começa a pesquisar na internet o que é esse tal de ser pactualista ou ser aliancista, e ele descobre que fatalmente desemboca num pedobatismo. E por experiência e por conversar com algumas pessoas, mesmo discordando desse ponto do pedobatismo, acaba desembocando em igrejas pedobatistas, por quê? Entre ouvir aquele blá blá blá, aquela teologia torta, aquela coisa podre, e derramar um pouco de água na cabeça do meu filho, pô, convenhamos, vamos jogar água na cabeça da criança. O resto a gente releva, né? A gente releva isso e abraça o resto, que é uma doutrina consistente.
Por quê? Por que é importante nós tratarmos desse ponto? Porque a doutrina pactual batista é uma doutrina que foi simplesmente esquecida na história da igreja. Os batistas, principalmente os batistas brasileiros, eles abandonaram a sua confissão de fé, que é pactual, e por conta disso, quando você pensa em batista, você pensa em qualquer outra coisa, menos pactual. Então, algumas pessoas acabam não tendo opção e acabam desembocando em igrejas pedobatistas, mesmo sem crer. Eu estava conversando essa semana com o William Teixeira, que é o responsável pelo Estandarte de Cristo, que produziu, que publicou a nossa confissão e outros livros. Ele disse que estava quase indo para o presbiterianismo, a esposa já era, e ele não tinha, assim, para onde correr, porque era o melhor sistema, era a doutrina mais sólida, mas ele não cria no pedobatismo. Mas qual era a opção que ele tinha? Aí então ele descobriu, leu lá em inglês, o livro do Pascal Denot, que eu já apresentei para vocês, e aí ele ficou doido com essa possibilidade, porque existe na teologia batista uma íntima ligação com os irmãos de Westminster, no que diz respeito ao pacto. Porém, a doutrina batista, o pactualismo batista, se diferencia do pactualismo pedobatista no que diz respeito ao batismo. Então, eles vão andando junto até um ponto, quando chega em um ponto específico, um ponto pequenininho, que eu não acho pequenininho, mas aparentemente é pequenininho para alguns, começa a sua distinção. Então é importante nós estudarmos esse ponto para deixar também como opção hoje para aqueles irmãos que têm dificuldade com o pedobatismo, que não encontram amparo nas Sagradas Escrituras com relação ao pedobatismo, uma opção de doutrina reformada que não necessariamente desemboque no pedobatismo. Deixar bem claro essa aqui, porque depois isso vai para a rede, né? Nada contra os irmãos presbiterianos, nada contra, viu, Armstrong? Um beijo para você. Nada contra nossos irmãos, nós amamos muito. Eu aprendi muito com os presbiterianos, porque quando você pensa em teologia reformada, é presbiteriano que você encontra. Batista é muito pouco. Essa doutrina pactual batista, esse retorno à confissão de fé, é algo recente. Os batistas estão acordando agora, então não tem muita coisa. Se você procurar sobre teologia pactual batista no YouTube, você vai achar quase nada. Agora procura por que eu devo batizar criança, ou teologia pactual pedobatista, você vai ver muita coisa, porque o que tem demais nas redes é com relação a isso. Por quê? Porque os presbiterianos, nós temos que tirar o chapéu para eles nunca abandonaram a confessionalidade. Nunca abandonaram. Nós, por outro lado, abandonamos. Aí você olha o que é a Igreja Batista hoje e você entende por que nós estamos nesse pé. Tá? Então, por isso que muito me alegra estar nessa onda que está vindo agora de retorno à confissão de fé, de retorno à teologia pactual. E muito me alegra participar desse momento, porque Deus está abrindo os olhos dos batistas novamente, mas com muito carinho, muito amor e muito respeito aos nossos irmãos presbiterianos. Essa confissão de fé de Westminster, os batistas chamavam de a nossa confissão. Se você tem acompanhado as aulas, comparando as duas confissões, você vai ver que basicamente nós estamos falando da mesma coisa. Porém, quando nós chegamos aqui nesse capítulo 20, os batistas precisaram fazer isso, precisaram destacar aquilo que eles pensam, aquilo que eles creem, aquilo que distingue ele dos nossos irmãos pedobatistas, que eles tanto amavam. O próprio, se não me engano, Nehemiah Cox, é esse o nome, Paulo? Que deixou de publicar um artigo sobre o pedobatismo naquela época, se não foi esse nome, foi outro, porque ele não queria ofender os irmãos presbiterianos. Então, esse é o amor, esse é o carinho, o respeito. Somos da mesma tradição, temos a mesma linhagem, viemos praticamente quase que do mesmo lugar, porém nós temos as nossas distinções. E aqui, como estou na Igreja Batista Reformada, eu tenho por responsabilidade expor para os nossos irmãos o que nós somos distintos dos nossos irmãos pedobatistas. Então, capítulo 20. O capítulo 20, ele tem como pano de fundo, como base, o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8.
Estudar o capítulo 20 sem olhar para o capítulo 6, 7 e 8, se você fizer assim, você não vai compreender o que os batistas estão tentando transmitir nesse capítulo. O que fala o capítulo 6? O capítulo 6 fala a respeito da queda do homem, o pecado e o castigo. O capítulo 7, nós já estudamos aqui também, todos esses capítulos já se passaram. O capítulo 7 fala a respeito da aliança de Deus, que é o que vai ser tratado aqui nessa exposição. O capítulo 8 fala sobre o Cristo, o mediador, o Cristo dos pactos. E assim começa esse trecho da nossa confissão. O pacto de obras foi quebrado pelo pecado e tornou-se inútil para conduzir a vida. Esse é o primeiro pontinho aqui da nossa confissão. O que está sendo tratado aqui? Do pacto de obra. O que é o pacto de obra? Quem sabe o que é o pacto de obra? Em poucas palavras. Ninguém? Vai ver. É o pacto que Deus fez com Abraão. Abraão? Adão. Falei o nome errado, pensei em um, falei em outro. O pacto que Deus fez com Adão, né? Aquela coisa, faça isso e receberá aquilo. Faça aquilo e as consequências daquilo, né? É algo, como que é a palavra? É condicional. Condicional, isso. Quando a gente olha para a teologia pactual, tanto dos nossos irmãos pedobatistas e tanto quanto a nossa, vocês devem perceber que é um sistema simples. Não é difícil você entender a teologia pactual. Por quê? Porque ela trabalha apenas com 3 pactos. E eu quero mostrar para vocês aqui nessa lousa aqui, esses 3 pactos dentro do desenvolvimento da história. Eu já fiz esse desenho para vocês em uma outra oportunidade, nós já estudamos isso. Eu não vou entrar em detalhes como da outra vez, porém eu quero dentro dessa aula, dentro do que nós estamos lendo, acompanhando junto com o capítulo 7 e 8, olhar nesse traço da história como Deus se relacionou com o homem através de pactos. Em primeiro lugar, antes de nós chegarmos no pacto de obras, nós temos aqui na eternidade passada, quando Deus ainda não havia criado o mundo, não havia criado nada, Deus fez nesse ponto aqui um pacto de redenção. É um pacto trinitariano. A Santíssima Trindade fez esse pacto na qual já estava estabelecido que Cristo viria em um determinado momento morrer pelo seu povo. Ou seja, realizar a redenção. Ok, Deus criou o homem, criou o mundo, e aqui está o nosso querido pai Adão. Ele era até que bonitinho, antes do pecado, assim, parece até o Rogério, assim, um pouquinho. Só aumentar o nariz ali. Então, Deus cria o homem, Adão, e quando a gente lê lá em Gênesis 2:17, Deus diz a Adão assim, mas, depois de falar de que ele podia comer de todas as árvores que estavam ali espalhadas no jardim, ele fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que nós temos aqui? Deus está fazendo uma aliança, um pacto com Adão, um pacto de obras, porque é um pacto que exige uma obediência. Exige que Adão faça alguma coisa, ou seja, ou deixe de fazer alguma coisa. Que ele obedeça. Deus diz que Adão não podia comer daquele fruto proibido que estava no jardim. Se ele comesse, qual era a condição? O que aconteceria se esse pacto fosse quebrado? Se esse acordo fosse quebrado? Adão morreria. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre a profundidade da doutrina do pacto de obras, senão a gente fica só no pacto de obras hoje. Numa próxima oportunidade, mais para frente, eu quero tratar de cada um desses pactos, 1 ou 2 aulas sobre cada pacto, e a gente vai ver isso com profundidade. Só para que a gente tenha uma noção e entenda pelo menos o que a confissão está tentando dizer. Então, Deus fez aqui o pacto de obras com Adão, e como a gente sabe, nosso querido pai Adão, ele cai, ele quebra o pacto de obras. E por quebrar o pacto de obras, então todas as consequências advindas da quebra do pacto recaem sobre Adão.
O próprio texto diz: no dia que comeres, certamente morrerás. Nós já sabemos, por ter estudado isso, que tipo de morte se refere a isso. E de fato, nossos pais ali no jardim experimentaram já a morte espiritual. Depois da queda, entra o segundo pacto, não nessa ordem, tá, de importância, mas na nossa cronologia aqui, no nosso desenho, dentro da nossa história. Quando Adão e Eva caem, lá em Gênesis 3,15, nós temos o pacto de graça. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre o pacto de obras ainda, depois para nós entrarmos lá. Quando você olha no capítulo 7 da confissão, então abre aí no capítulo 7, deixa um dedo no 7 e um dedo no 20, que nós vamos folhear dessa forma. O capítulo 7, o segundo parágrafo diz assim: ademais, lá está tratando a respeito da teologia do pacto, ademais, tendo o homem trazido a si mesmo maldição da lei por sua queda. O capítulo 7, esse ponto aqui, o parágrafo 2, está servindo como uma espécie de esboço para o que nós estamos estudando. Então perceba que no capítulo 20, a primeira sentença fala a respeito do pacto de obras quebrado. No capítulo 7, também a primeira sentença trata a respeito do pacto de obras quebrado. Então perceba a similaridade. Esses irmãos estão se utilizando do capítulo 7 para compor e expor a sua distinção entre os irmãos pactualistas pedobatistas. 2, então, se você não leu aí, se eu li rápido para você, no capítulo 7, o parágrafo 2, ademais, tendo o homem trazido a si mesmo maldição da lei por sua queda, ou seja, a quebra do pacto de obras trouxe maldição a todos os homens. E aí, quando você volta uma página, no capítulo 6, nós temos ali explicações, ou seja, uma preparação para o capítulo 7, e no capítulo 6 nós temos a definição do pacto de obras, como o pacto de obras foi quebrado, quais são as consequências do pacto de obras, e por que nós recebemos a culpa de Adão, sendo que foi ele que quebrou o pacto de obras, não fui eu. Então vá lá para o capítulo 6. Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa. Primeiro ponto, Deus criou o homem justo e perfeito. Corruptível, é verdade. Sujeito à queda, é verdade. Porém perfeito e justo. E Deus lhe dá uma lei, uma ordenança. Que lei é essa? Que ordenança é essa? Não coma desse fruto proibido. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que seria para a vida se ele tivesse guardado, ou para a morte se ele desobedecesse. Esse é o pacto de obras. Porém o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Em seguida esta seduziu Adão, que sem qualquer compulsão, deliberadamente transgrediram a lei da sua criação e a ordem dada a eles de não comer do fruto. Nós temos aqui no capítulo 6, nesse primeiro parágrafo, a descrição do exato momento em que o pacto de obras foi quebrado. O momento em que Deus realiza o pacto de obras e o momento em que esse pacto é quebrado. Bom, mas quais são as consequências dessa quebra do pacto de obras? Nossos primeiros pais, isso aqui já está no parágrafo 2, nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Então, as consequências. Decaíram da sua retidão original, da comunhão com Deus. E nós? O que nós temos a ver com isso? Será que alguma coisa chega aqui até nós? Ou será que é como o Pelágio disse, que os pecados de Adão ficaram com Adão e nós nos tornamos Adão quando pecamos a semelhança de Adão? Será que é assim? E nós neles... E por isso a morte veio a todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. A depravação total que nós estudamos com o Rogério um tempo atrás. Ele chegou a mencionar isso. Então a consequência da quebra do pacto de obras é a perda da retidão, a perda da comunhão com Deus. Você deve se lembrar que eles foram expulsos da presença de Deus. E a consequência dessa quebra passa a todos nós. Então, todos nós nos tornamos mortos em pecados, totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma
e corpo. Terceiro, por que nós recebemos a culpa de Adão? Porque eu já ouvi muita gente reclamando disso. Já vi muita gente mesmo. Bom, Adão pecou, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Deus fez um pacto com Adão, não fez comigo. O que eu tenho que pagar pela culpa de Adão? Geralmente eu digo assim, olha, meu pai é careca. Eu também sou. Que culpa eu tenho do meu pai ser careca e eu nascer careca? Mesmo que eu ache isso injusto, não vai fazer nascer cabelo na minha cabeça. É uma coisa natural. É uma coisa que foi determinado biologicamente, que eu não posso mudar. Alguém determinou que isso seria assim, no caso de Adão. Quem? Parágrafo 3. Porque nós recebemos a culpa de Adão. Vamos lá. Sendo eles os ancestrais, nossos ancestrais, e pelo desígnio de Deus. Quem que determinou que Adão seria nossos representantes? O próprio Deus. Ponto. Vai reclamar com ele. E outra, você faria talvez pior que Adão. Então, se Adão não se você não acha justo ter Adão como seu representante, Cristo então não será justo jamais ele ser seu representante. Então não reclame. Então, pelo desígnio de Deus, Adão é colocado como representante de toda a humanidade. Na teologia pactual batista, nós chamamos também de teologia federalista. O que é isso? Federalista traz a ideia de um representante. Adão, aqui ele é o nosso Adão é determinado por Deus como sendo o nosso cabeça federal, o nosso representante. Nós temos 2 cabeças federais. Quem é o outro? Quem é o outro cabeça federal? Cristo. Tá? Ou alguém tem em Adão a sua representação, ou alguém tem em Cristo a sua representação. Tá? Então, Adão ele é estabelecido como cabeça federal, o representante de toda a humanidade, e tudo que Adão fizer, todos que vêm abaixo dele, toda a sua posteridade, todos os seus ancestrais, conforme está dito aqui, receberão a culpa, a sentença. Então, a culpa de Adão, a culpa do pecado foi imputada a toda a posteridade. Então, todo mundo que nasceu depois de Adão já nasceram corruptos. O mal natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária, sendo estes agora concebidos. Olha só as pessoas que nascem depois da queda de Adão. Nascem concebidos em pecado e, por natureza, filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos, aqui é a esperança, que o Senhor Jesus os liberte. Então, esta é a condição de toda a raça humana que está sendo descrita aqui pelo fato do nosso querido Adão, nosso amado Adão, nosso pai, ter caído. Deus o coloca como cabeça federal, Deus faz um pacto com ele, ele quebra o pacto, Deus o estabelece, já havia estabelecido Adão como representante de toda a raça humana, então se Adão cai, todos nós caímos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 5. Assim como que por um só homem entrou o pecado no mundo, então a morte passa a todos os homens, também pela obediência de um só homem, na obediência do nosso Senhor Jesus Cristo, também nós nos tornamos justos. Tá? Então, Adão passa a ser o nosso cabeça federal e ele cai. Até aqui, a confissão de fé batista, ela anda de mãos dadas com Westminster, com Savoy, não temos nenhum problema, é isso aqui mesmo, pensamos exatamente igual. Mas agora volta ao capítulo 20, a partir da segunda sentença, nós temos a definição ou a explicação a respeito do pacto de graça, ou pacto da graça, como alguns dizem. Veja só. Então, Deus se agradou em desvelar, ou descortinar, a promessa de Cristo, a semente da mulher, como meio de chamar os eleitos, gerando neles a fé e o arrependimento. Desse ponto aqui, nós nos diferenciamos, ou seja, aqui está demonstrada a nossa distinção entre os irmãos pedobatistas pactualistas. Então, Deus se agradou em desvelar, quando eu li isso aqui, desvelar a promessa,
Já parei aqui. Falei, como assim? Espera aí. Como é que deve estar lá? No segundo parágrafo também a mesma coisa. Aprove ao Senhor... Aqui não, capítulo 7. Vira lá para o capítulo 7. Fica aí, com o dedo no 7 e um dedo no 20. Aprove ao Senhor fazer um pacto de graça... Parágrafo 2, tá? Capítulo 7. Aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, na qual Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé neles para que eles sejam salvos. Capítulo 8, sobre o Cristo mediador. Aprove a Deus em seu estado, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto, aqui é o pacto de redenção, estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, o sacerdote, o rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado. Eu não sei se você consegue perceber a distinção que há com relação à teologia pactual pedobatista. E o parágrafo 2 do capítulo 20 também começa, esta promessa de Cristo. Quando eu li essa promessa aqui, e essa promessa lá no primeiro parágrafo, logo já me soou aquela curiosidade, despertou em mim aquela curiosidade por conta disso aqui. Por quê? Porque promessa é um linguajar, quando se trata do pacto de graça, é um linguajar propriamente batista. Quando é que o pacto de graça foi anunciado? O pacto de graça foi anunciado aqui, em Gênesis 3,15. O que está escrito lá em Gênesis 3,15? Quem sabe de cor? Ou com suas próprias palavras? Da outra vez, se for picar, né? É? Pode ler. Pode ser com suas palavras também. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Exatamente o que está sendo exposto para nós aqui no primeiro parágrafo do capítulo 20. Então Deus se agradou em desvelar. Lembra, havia um pacto de redenção que a gente acabou de ler a respeito dele, na eternidade passada, enquanto nós tratamos aqui no capítulo 8, né, a respeito de Cristo Redentor. Então havia um pacto de redenção, e agora Deus começa a desvelar, descortinar esse pacto, pacto de graça. Por que é pacto de graça? Qual a diferença entre pacto de graça e pacto de obras? Obras exigia, era condicionado a uma obediência. Pacto de graça, é pela graça. Não exige nada de ninguém. Aqui foi exigido que Adão obedecesse para se manter, ou para que ele recebesse os benefícios da obediência do pacto de obras. Porém, no pacto de graça, também é exigido sim a obediência, porém não a nossa. É a de Cristo. Ele, em obediência a Deus Pai, que no seu sábio conselho, na Santíssima Trindade, definiu ou fizeram um pacto de redenção, e agora esse pacto de redenção começa a ser descortinado aqui. O que nós temos em Gênesis 3,15? Você acredita que o pacto de graça foi realmente estabelecido em Gênesis 3,15? O que você vê ali? Uma promessa ou um estabelecimento? Realmente, aquele que está lá em Apocalipse, do Cordeiro Morto, 13:8, se não me engano, né? Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Você acredita que efetivamente o Cordeiro foi morto aqui? Aqui foi estabelecido o pacto da nova aliança, ou foi derramado o sangue do Cordeiro? Foi exatamente aqui? É evidente que não. Aqui é a distinção que nós temos entre os nossos irmãos, queridos irmãos pedobatistas. Para eles, isso aqui não é uma promessa. Para eles é um cumprimento, é um estabelecimento. O pacto de graça, ele é estabelecido nesse ponto, e por ser estabelecido nesse ponto, então há uma continuidade entre os dois testamentos. E aqueles elementos que estão presentes nessa administração, eles falam um único pacto sobre duas administrações, então esses elementos, eles têm que passar para cá. E aí os equivalentes começam a ser ligados.
Por que eles batizam crianças? Porque lá atrás houve um pacto com o povo de Deus, chamado Israel naquela época, e naquele pacto foi exigido lá de Abraão que aqueles que estivessem debaixo desse pacto deveriam passar por uma circuncisão. Então, eles encontram no Novo Testamento um equivalente para a circuncisão, o batismo. Se é equivalente, ou se é apenas uma administração diferente, então faz sentido, eles estão certos. Se a teologia deles admitem que aqui o pacto de graça foi estabelecido, faz toda a coerência você batizar crianças aqui. Por quê? Porque é um único pacto com duas administrações. Naquela administração era a circuncisão, homem ao 8º dia. Nessa nova administração, é outra forma. Agora é batismo, é criança também, não precisa ser só homem, não precisa ser 8º dia, é uma outra administração. Porém, a mesma essência, o mesmo pacto. Os batistas entendem aqui um pouco diferente. E a compreensão desse ponto aqui é que leva os batistas a não batizarem crianças. Lembra numa das aulas que eu perguntei para vocês? Qual a diferença entre batistas e presbiterianos? Rapidamente alguém disse, eles batizam crianças. Nós não, tá certo? Aí eu fiz uma outra pergunta. Por que eles batizam crianças? Prontamente alguém respondeu, por causa da teologia da aliança, tá certo? Aí eu fiz uma outra pergunta, por que nós batistas não batizamos infantes? Aí o grilo cantou. Ou seja, a respeito daquilo que nós cremos, nenhuma convicção. A respeito do que os outros creem, vocês estavam tudo beleza. Mas a resposta é a mesma. Os batistas chegaram à conclusão de que infantes não deveriam ser batizados pela sua compreensão do pacto de graça. Agora você pode pensar assim, caramba, mas é só uma coisinha diferente, promessa e estabelecimento, parece pequeno. Mas sabe quando um barco vai atravessar o Atlântico assim, ele tem a sua rota para seguir, as suas coordenadas, e ele logo na saída, ele desvia um milímetro aqui. Ó. 1 milímetro é muito para você? É muito? É pouco, não é? Porém, você acha que ele vai chegar lá no seu destino? Não, vai parar em outro lugar, porque à medida que isso vai sendo desvelado, vai levando você por outros caminhos. Os nossos irmãos pedobatistas trilharam um caminho de continuidade entre esse pacto, entre a antiga e a nova aliança, e os batistas entenderam uma certa descontinuidade, não uma total descontinuidade na visão batista não, mas uma certa descontinuidade, pelo menos com relação ao pacto de graça. Por quê? Para nós, trata-se de uma promessa. Isso aqui é uma outra administração. O pacto de graça foi prometido nessa administração da antiga aliança, porém ele foi efetivamente estabelecido para nós aqui, quando o Senhor Jesus derrama o seu sangue. Este é o sangue da nova aliança. Então o pacto do seu sangue acontece aqui, quando a plenitude dos tempos chega, aquele enviado da mulher, descendente daquele povo ali, a gente estudou da outra vez esses nomes aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas eles eram importantes para quê? Como um degrau para chegarmos no ápice de toda a história. Aqui o pacto para nós é estabelecido. Então isso faz com que não haja essa continuidade. Agora volta um pouquinho para a sua confissão. Então Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, a semente da mulher, como meio de chamar aqui toda a diferença. Como meio, aqui vou mostrando aqui para vocês. Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, a semente da mulher, lembra? Da semente da mulher. Como meio de chamar quem? Os eleitos, gerando neles a fé e o arrependimento. Aqui você vai entender por que os batistas não batizam infantes. Por quê? Nós entendemos que aqui, no pacto de graça, que foi prometido aqui, Deus desvela uma promessa a respeito da semente daquela mulher, como um meio, então daqui para frente, ou seja,
logo após a queda, como os homens eram salvos? Pacto de graça, evangelho. Pacto de graça, evangelho, é tudo a mesma coisa para nós. Então, por conta do pacto de graça, as pessoas que tinham a fé no prometido Messias, que não era Messias nessa época, ele só passou a ser conhecido assim nesse tempo, mas o descendente daquela mulher prometida, então todos aqueles que depositavam a sua fé, a sua esperança nele, eram salvos. Isso vai estar exposto logo em seguida. Nesta promessa, a essência do Evangelho foi revelada e é feita eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. O que nós temos de distinção na nossa confissão? É que para nós, essa promessa era um meio para chamar quem? Os eleitos, gerando neles fé e arrependimento. Fica-nos evidente pela nossa confissão que nós não abrimos espaço, por exemplo, para os filhos dos crentes fazerem parte do pacto de graça. Para nós, o pacto de graça, ele serve para chamar os eleitos, gerando neles fé e arrependimento. Quem faz parte do pacto de graça? Essa aqui é a grande questão. Quem que faz parte do pacto de graça? Nós, os batistas, nós dizemos aqueles eleitos, que foram gerados nele fé e arrependimento. E os nossos irmãos presbiterianos? Para eles, os filhos também fazem parte do pacto. Você deve ter ouvido essa expressão, filhos da aliança, filhos da promessa. Essas são expressões do pactualismo presbiteriano. Por quê? Isso faz todo sentido. Eles não estão errados em pensar assim, porque para eles, como o pacto foi estabelecido aqui, e há essa continuidade, então elementos que ocorreram nesse tempo aqui, eles encontram equivalentes aqui, e eles conseguem encontrar equivalentes com relação à circuncisão, e a circuncisão era administrada aos filhos que estavam no pacto, aos filhos dos pais que estavam no pacto. Então, aqui também faz todo sentido para eles administrar o batismo para aqueles que fazem parte do pacto, ou os filhos da promessa. Veja o capítulo 25 da Confissão de Fé de Westminster, quando eles tratam a respeito da igreja, no capítulo 2. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consiste de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. A teologia pactual batista, ela entende que só faz parte do pacto de graças aqueles que são regenerados, aqueles que são salvos, que receberam a fé e que se arrependeram. Capítulo 7 fala assim, no segundo ponto, na segunda sentença: aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, na qual Ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos. Por isso os batistas são chamados de credobatistas, porque é exigido fé, tem que crer, para depois ser batizado. Por conta disso. Por conta dessa interpretação que nós temos. É uma interpretação particularmente batista, que nos mostra no que realmente nós somos diferentes. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Estou correndo aqui. Passa o microfone para o Rogério. Na verdade, é só para beber água mesmo. Na verdade, me surgiu só uma curiosidade, né? Porque você falou aí em relação aos presbiterianos, né? Que é o mesmo pacto sobre duas administrações, e que eles acham hoje equivalentes à administração anterior para fazer hoje. Antigamente, eram feitas a circuncisão do menino ao 8º dia. Não eram circuncidados mulheres, né, meninas. Hoje, eles batizam meninas? Sim. E qual que é a relação? Tipo assim, então, é porque é outra administração. Você percebe que lá era uma cerimônia externa, né? Tinha um corte, o batismo é simplesmente jogar uma água. Então, nessa administração, algumas coisas são diferentes daquela administração. Aqui, as coisas eram administradas de uma outra forma e aqui de outra. Então, para eles não há problema essa mudança. É natural, é assim que fizeram nessa nova aliança. Como é que as pessoas fazem parte do pacto na velha aliança? A circuncisão. E na nova? A nova é o batismo. Então, para eles é natural. É só uma administração um pouco diferente. Né? Porque você vai perceber que o Velho e o Novo Testamento têm administrações diferentes. Sim.
É. Passa lá. Pode, precisa ir. Pela fé, nós cremos que os nossos filhos em Deus serão salvos. É pela fé. Agora, a partir do momento que ele tem uma certa idade, aí ele vai tomar posição, que seria a profissão de fé. Aí ele, perante a igreja, ele vai confessar a fé em Cristo Jesus. Aí, no caso, é diferente. Então, existe esse processo, né? O presbiterianismo, ele entende na parte da igreja, que foi o que eu li, ele faz uma distinção entre igreja visível e igreja invisível. Então, o que o Ormo está dizendo é o seguinte: a criança, que é a doutrina deles, a criança, ela faz parte da igreja visível, que é essa igreja aqui, ela vem, participa, está aqui, porém, eles não sabem se ela faz parte da igreja invisível. Então, para eles é essa a distinção. Então, por isso que eles adotam, colocam dentro desse pacto, chamado de filho de pacto, porque na esperança. Na verdade, são 5 ou 6 formas de entender, de pensar sobre o pedobatismo. Então, tem um livro do Jeffrey Johnson, chamado A Falha Fatal por Detrás do Pedobatismo. Ele vai tratar exatamente de vários pontos, vários pensamentos a respeito do pedobatismo. Não é só do presbiterianismo, mas do pedobatismo como um todo. E um deles é a fide infusa, se eu não me engano, que acredita que a fé dos pais é infundida nos filhos. Tem outros que acreditam, chega até o extremo de acreditar, não é o caso do Hermes, tenho certeza, que os filhos estão salvos só porque são filhos de crente. Então, é uma doutrina que tem as suas ramificações também, né? Mas na Confissão de Fé de Westminster é essa divisão: a igreja visível e a igreja invisível. É o pacto, está debaixo do pacto de graça, porém, igreja invisível, ele participa da igreja invisível, como Israel. Aqui é a mesma coisa. Lá em Israel, todo mundo que era circuncidado era judeu, de fato? Paulo vai falar isso. Nem todo mundo que é judeu é de fato judeu. É a mesma coisa. Para eles é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Nem todo mundo que está, até mesmo os velhos, macaco velho, assim, vamos assim dizer, nem todo mundo que está como crente na igreja é de fato crente. Pode ser que não seja. Então, esse é o pensamento, o raciocínio que eles chegam. É que no caso, o pacto da graça, nós cremos no pacto da graça, mas o pacto da graça, ele está acima do batismo. No caso, o pedobatismo, né? Então, a graça, ela é algo que está acima, né? Porque nós cremos que ali, em Gênesis, Deus já estava prometendo, né, a salvação a todos, aqueles que, né, pela fé, iam crer, né, na promessa de Deus, né? Então, fica assim um alerta, né, que todo presbiteriano crê também no pacto de graça, né? Então, o que eu estou dizendo não é que eles não creem, é que creem diferente, né? A distinção é essa. Tanto o presbiteriano, o batista e os irmãos de Savoia, os congregacionais, eles usam pacto de redenção, pacto de obras, pacto de graça. A única diferença com relação aos batistas e presbiterianos está exatamente quando que foi estabelecido no tempo, né, o pacto de graça. Os irmãos presbiterianos acreditam no estabelecimento ali, e por isso essa continuidade, e os batistas acreditam aqui. Por isso essa descontinuidade. Por isso que para nós batismo não é circuncisão. Para nós batismo é uma outra coisa. Nós não pensamos como eles. Eles pensam um único pacto sobre 2 administrações. Nós vemos um pacto prometido e efetivamente cumprido aqui. Então essa é basicamente a diferença. Então percebe que parece pouquinha coisa, né? Parece pouquinha coisa. Ele só começou aqui, estabeleceu aqui, o outro está aqui. Mas esse entendimento vai mudar tudo. Toda a teologia, a eclesiologia batista é diferente da eclesiologia presbiteriana por conta daquela compreensão. É diferente. Então, os batistas acreditam no pacto de graça, os presbiterianos também acreditam no pacto de graça, porém, aqui é que eles se distinguem. Pacto estabelecido, pacto prometido. Mais alguém? Apolão quer falar? Ergueu a mão? Não, você quer ou não quer? Você estava comentando a respeito daquele livro lá, eu esqueci o nome dele também, mas uma coisa que... Qual livro? O Distintivo
distintivos. Aham, distintivo pactual E batista. ele fala assim, livro foi revisado porque ele foi muito ácido na primeira edição, né? E parece que causava uma certa divisão, sabe? Uhum. E o propósito não é divisão. Não existe divisão entre batista e presbiteriano. Existe um distintivo, algo que distingue o batista do presbiteriano. Assim como na igreja presbiteriana eles vão colocar o distintivo dele lá, aqui nós estamos colocando o nosso. Então não existe divisão. Uhum. O que nos une é Cristo, não é? Entendeu? Por exemplo, assim, a diferença está na eclesiologia, mas soteriologia e outras doutrinas do pecado é uma coisa, não muda. Então isso distingue, não nos separa. Uhum. Por isso nós podemos ter comunhão com eles, né? Que é diferente de uma seita que crê em coisa absurda, né? Então é só isso. A teologia batista e a teologia presbiteriana são irmãs. Você olha, por exemplo, o John e o Enzo, são irmãos, mas são diferentes. Um é mais japonês, ou é diferente, mas são irmãos. Têm a mesma essência, vieram do mesmo lugar, né, do mesmo ponto, partiram do mesmo lugar. E realmente esse livro do Pascal Denot é um livro muito bom. É um livro que, assim, dentro da língua portuguesa, é o que tem de melhor nessa área, para você entender a distinção, com todo respeito, com toda educação, evidentemente, né? Então, com todo respeito, tá? Não tem nada aí. Mas uma curiosidade que eu queria saber é a respeito do que você falou aí da Confissão Batista, ela meio que segue a mesma linha, Uhum. né, distintivo daí da Westminster, mas também tem essa outra que você falou que Savoy. Savoy. E como que eles veem isso? Savoy o sistema deles de entender o pacto de graça é mesmo dos presbiterianos. A única coisa que diferencia Savoy de Westminster é que eles são congregacionais. Não só isso, algumas coisas diferenciam, mas o principal mesmo é o sistema de governo de igreja, que eles mudaram um pouquinho. Tem na internet uma comparação tabular entre as 3 confissões. Você procura lá que você vai achar. Ele coloca as 3 confissões lado a lado, e naquilo, por exemplo, que a confissão de fé batista é diferente, ele põe em vermelho. Aquilo que Savoy é diferente, verde, ou não sei que cor que é. Ele põe em cores diferentes. É muito legal para você fazer um comparativo. Você vai percebendo que às vezes são palavras diferentes. Por exemplo, quando no capítulo 7 é tratado sobre o pacto de obras, que é o capítulo que fala sobre o pacto, na confissão de fé de Westminster é explicitamente dito pacto de obras. Usa a palavra pacto de obras. Na confissão batista não usa pacto de obras. E aí algumas pessoas até no passado chegaram a acusar os batistas de não crer em pacto de obras. Mas isso não é verdade. Olha o capítulo 20, como começa. Pacto de obras foi. Então, assim, há diferenças de redação às vezes a diferença de distinção. Se você olhar a confissão de Westminster, capítulo 7, que fala sobre os pactos, é bem mais extenso do que a nossa. A nossa é 3 parágrafos. Por quê? Porque eles precisam explicar um pouco melhor, dar mais detalhes, a conexão, a relação que a antiga e a nova aliança. Eles precisam fazer isso. Para nós é mais simples, então 3 parágrafos já era suficiente. Né? Até porque depois também isso vai estar exposto aqui. E eu acho que deu 1 hora, a gente já passou do horário. Né? Estandarte de Cristo. Estandarte de Cristo é a editora que publicou esses livros que a gente está citando. Tá? Então, 3 livros para você ler, 2, né? Um já tem, Confissão de Fé, os distintivos Pactual Batista, Pascal Denot, compre para ler, é muito bom, e a Falha Fatal, por detrás do pedobatismo, do Jeffrey Jones também. É bem mais grossão, mas uma linguagem mais acessível. E está lançando um livro no Brasil agora, vai sair em março, um livro sobre a teologia bíblica pactual batista do pastor Fernando Angelim. Também já encomendei 6 para mim. Então, se você puder comprar, isso vai ajudar nós a entendermos a nossa distinção. Mais uma vez, para nós terminarmos, nós amamos os nossos irmãos presbiterianos, nós temos carinho, nós somos irmãos, nós não somos inimigos. A nossa confissão, como o Paulão bem colocou, ela só distingue deles nesse ponto. Vai ter outros pontos também, congregacional, eles são o sistema presbiteriano, mas nada disso afastou aqueles irmãos de andarem unidos, juntos. Tá? Então, não é isso que vai nos afastar. Mas, como nós estamos aqui expondo a confissão de fé e nós chegamos nesse ponto, então é nossa responsabilidade expor o nosso distintivo. E depois, na próxima aula, a gente termina, porque nós só ficamos
no segundo parágrafo. Quantos? Então tá bom. Eu tenho mais 55 minutos? Ok, a gente vai terminar aqui, tá? Aí depois... Tá bom, semana que vem eu tenho. Ok, vamos orar? Paulão, quer dar as últimas considerações para a gente orar, Paulo? Rapidinho, né? 5 minutos. Não, é que eu estava lendo a Confissão de Fé, o capítulo 20, e eu tenho costume assim, eu tenho o Kindle, né, e eu tenho ela digital, então eu gosto de pegar, copiar os versículos e colocar, sabe, onde tem a referência, o ponto, eu coloco todos os versículos ali, então fica mais fácil. Quando eu chego ali, eu já vou lendo, né? Aí eu estava copiando, então eu leio, né, a confissão e estava lendo ali os versículos e tal, para ver se realmente está batendo, tal, né, para mim estar estudando ali, né? Só que, tipo assim, eu sei, sabe, que a palavra de Deus é viva e eficaz, eu sei que ela é útil para o ensino e tal, eu sei de todas essas coisas, sabe? Inclusive, não tem nada novo, assim, nesse capítulo 20 para mim. Inclusive, os versículos, a doutrina, assim, não é novo para mim. Mas só que, quando eu estava lendo os versículos ali, é como se eu tivesse tocado, sabe, nessa verdade. É porque uma coisa é você conhecer, você saber, sabe? A outra coisa é você experimentar. E, de repente, eu experimentei algo que eu não tinha experimentado, sabe? Eu toquei nessas verdades, assim, eu percebi, assim, que se Deus não tivesse restringindo pela sua graça comum o pecado desde a minha infância, eu teria me tornado um Hitler, ou um Stalin, ou mesmo um diabo. Sabe, se Deus não tivesse restringido o pecado em mim, eu teria me tornado um monstro, na verdade, né? Mas para você ver que só a graça comum de Deus não basta, sabe, para libertar da escuridão do pecado do meu coração. Para que isso pudesse acontecer, foi preciso a revelação especial, sabe? O Evangelho de Deus não é um Evangelho poderoso. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1:16, que eu não tenho vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus, ele não fala que é poderoso, ele fala que é o poder de Deus, você vê? Não existe algo semelhante ao poder de Deus? Não existe nada que chegue ao poder de Deus. E para me libertar do pecado do meu coração, da escuridão do meu coração, foi necessário o poder de Deus. E pensando sobre isso, sabe, eu comecei a me arrepender, sabe, pedir perdão para Deus, porque eu tenho negligenciado tudo isso. Essa maravilhosa graça, essa bondade de Deus, sabe, a misericórdia de Deus. Eu tinha negligenciado tudo isso. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo? E um pecado específico de que eu me arrependi, sabe qual foi? De estar, sabe, quebrando o 4º mandamento, que é você, sabe, você guardar o dia do Senhor, sabe? Sabe, eu não estou me referindo a isso como se fosse os adventistas, sabe, que guardam o sábado para poder ter salvação. Não. É diferente, sabe por quê? Porque é guardar o dia do Senhor para você não ter a salvação, mas para você celebrar a salvação. Para você celebrar essa grande salvação de um Deus todo-poderoso. Porque Ele teve que usar todo o seu poder para me resgatar de um lugar terrível. Você vê? E eu consciente ou não, eu estava quebrando isso, sabe? E a palavra de Deus diz assim, ó, tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que obra o mal. Por outro lado, ele fala assim, ó, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Mas quando eu quebrava esse mandamento aqui, a experiência própria eu estou falando, que no próprio do dia, assim, no domingo mesmo, eu já começava a ficar angustiado, sabe? E na segunda-feira, assim, eu ficava vazio, aquela angústia terrível, porque eu estava quebrando esse mandamento, estava desonrando a Deus completamente. E quantas vezes eu não faltei no serviço, porque eu não tinha nem condição de sair de casa, de tão mal que eu ficava. Por quê? Porque eu estava desprezando esse dia especial. E sabe por que esse dia é tão especial? Porque o 4º mandamento é onde você cumpre de uma maneira especial aquilo que Jesus resumiu dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse dia especial, você cumpre esses 2 mandamentos de uma forma totalmente diferente e especial. Você vê? E eu estava quebrando isso, então me arrependi de tanta coisa. Esse foi um dos pecados assim, que eu me arrependi diante de Deus. E quantas vezes eu não vinha e quebrava esse mandamento, não só não vindo, mas vindo, sabe, ficando indiferente. Sabe, eu olhando outras coisas, o pastor estava pregando, e eu sem brincadeira, eu ficava meditando em outro texto, porque eu achava muito chato aquilo. Eu falei, isso, sabe, sabe, é muito cansativo isso, sabe? Eu me arrependi de tudo isso.
E hoje, sabe, por exemplo, hoje eu vim aqui, sabe, eu vim totalmente desarmado, sabe? O pastor pregando lá na frente, lá, eu consegui, sabe, tocar naquelas verdades e observar vida para mim, sabe? E por quê? Porque eu fiz uma resolução na minha vida. Eu sei que resolução de fim de ano é tolice, sabe, que elas não duram, mas eu fiz uma resolução, tipo assim, é uma resolução, é uma confissão, sabe, que eu fiz para mim assim. E ela consiste de 3 coisas. Primeiro, uma coisa eu sei, hoje, uma coisa eu sei, uma coisa eu faço e uma coisa eu peço. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E uma coisa eu peço a Deus, e a buscarei, é que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém? Valeu. Pode orar. Pai, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela sua graça comum que restringe o pecado e que sustenta esse mundo, mas principalmente nós agradecemos ao Senhor pela essa graça maravilhosa, Senhor, que vence o pecado do nosso coração, que nos torna uma nova criatura e que nos faz desfrutar dessas insondáveis riquezas de Cristo, Senhor. E nós sabemos que um dia nós vamos estar aqui todos juntos aqui, igual hoje aqui, celebrando o Senhor lá na glorificação, Senhor, essa salvação maravilhosa, Senhor, que toca os nossos corações de uma maneira profunda, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por os irmãos que estão aqui. E que o Senhor possa tocar nesses corações, que todos também possam, Senhor, mais e mais, Senhor, desfrutar dessa maravilhosa graça, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado por esse evangelho que é o poder de Deus. Muito obrigado por tudo. Nos guarde nesse dia, durante a semana, que nós possamos estar desfrutando dessa maravilhosa graça durante toda a semana também, Deus. Muito obrigado por tudo e nos prepara desde já para mais aquele dia que nós vamos estar aqui, Senhor, glorificando o seu nome, Senhor, e desfrutando dessa maravilhosa graça. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.